sacar do porquê que os outros métodos não funcionam. Então imagine que você tem uma parede na sua casa com um bolor. A parede com bolor, para que você elimine aquele bolor, você precisa identificar da onde vem aquela umidade, certo? Você precisa saber, bom, tem algum cano estourado na parede, a base, o alicerce, o baldrame, né? Que não foi feito corretamente, está fazendo subir umidade pelas paredes. Então, naturalmente, quando a gente tem uma parede com bolor, a gente precisa identificar a causa do bolor. Não adianta eu simplesmente ir lá e pintar a parede. Você já vê, talvez você já deva ter feito isso. Eu nunca fiz, mas já vi pessoas fazerem. Pintar a parede com bolor, o que acontece quando a gente pinta uma parede que está úmida? Não precisa nem estar com bolor, né? Se tiver úmida apenas, a tinta vai desplacar, a tinta vai se soltar. Ela vai durar muito menos tempo do que duraria quando eu pinto uma parede perfeita para receber pintura. E às vezes a tinta nem recebe, quando a parede está umedecida, ela nem recebe a tinta. Não é isso que acontece? Então, por que eu estou te dando esse exemplo? Quando tem problemas emocionais, imagina que ele é perturbações emocionais, imagina que ele é o bolor. Imagina que as suas perturbações emocionais de angústia, ansiedade crônica, que não deixa você trabalhar direito, faz você se sentir improdutivo, disperso, ou simplesmente traz aquela sensação de vazio, você não sabe mais quem é você quer achar um rumo para a vida. Enfim, imagina que você, nessa situação, é a parede embolorada. Quando eu vou lá e pinto a parede, não dá errado. Quando eu pego você e pinto você, o que é pintar você com as suas perturbações emocionais? É eu tentar colocar em você algum senso de positividade, é eu tentar mudar algum comportamento. Se você está desfocado, vamos criar uma planilha para ter mais foco, mais organização, mais disciplina. Isso vai fazer você ser mais produtivo. Ou quando você está angustiado, pense em algo positivo. Quando você está ansioso, respira fundo, medite. Vai passar meia hora depois ou um dia depois, você vai estar angustiado, vai estar desfocado, vai estar ansioso de novo. Então, meter tinta em parede embolorada é a mesma coisa que você tentar mudar algum comportamento ou fazer algo superficial que não vai na causa do problema, que não ajuda você de forma definitiva. Só alivia, só esconde o bolor, só esconde as suas perturbações emocionais. Alivia por um tempo e depois volta tudo de novo. Isso quer dizer o quê? Que a maioria dos métodos e técnicas que existem por aí, até de alguma forma, vamos dizer assim, prejudicados pela positividade tóxica, né? Que todo mundo tem que ficar sempre feliz e alegre o tempo todo, elas vão muito para o lado da ressignificação. Elas vão muito para o lado de eu pegar um fato, que é uma parede embolorada, e tentar transformar em algo positivo. Um fato concreto de que tem, por exemplo, tristeza, nojo, raiva, ódio, eu tentar ressignificar, mudar aquilo. Mas não porque aquilo é diferente. Aquilo, é tristeza, é raiva, é ódio, é nojo. Mas eu tento falar, não, vamos olhar de um ponto de vista diferente. Mas um ponto de vista que não é seu. Um ponto de vista que não é a verdadeira história que ocorreu, a verdadeira percepção. Um ponto de vista que não está ligado com a verdade, está ligado com aquilo que eu acho que deveria ser, ou que é melhor que seja para que eu não sofra, é melhor que seja para que eu não fique triste ou desanimado. Então eu vou lá e pinto essa parede com bolor. Eu pinto essa verdade original que está enraizada de sentimentos indesejados, mas para que eu não sinta eles, eu vou lá e dou uma camuflada, eu dou uma pintada, faço uns coraçõezinhos nele, obviamente de forma lúdica que eu estou falando para você, mas eu tento mudar aquilo que de fato ocorreu na vida. E aí isso faz com que eu não me depare com o que de fato compõe a minha história de vida, o que de fato faz parte das minhas etapas. Mas, Renan, o que tem a ver você garantir que o produto, que o método repõe é eficaz e os outros não, com essa questão de você olhar para a verdadeira história da sua vida, sua verdade original, o que de fato tem? Então tá. Quando nós somos criança, nós tendemos a ressignificar o tempo todo. O que é ressignificar? Se o seu pai te rejeita, se você percebe ou sente que o seu pai gosta menos de você e gosta mais de um primo, por exemplo, você tende a passar por cima desse sentimento. O que é passar por cima desse sentimento? Você tende a ignorar. Você tende, por exemplo, não, meu pai jamais, meu pai lógico que me ama, ele é meu pai.
Lógico, jamais ele vai gostar mais de um primo do que de mim. Então, esse movimento que a criança tem por natureza, por si só, é um processo de ressignificação. Acontece que quando a criança está rodeada de adultos preparados para ajudar ela a integrar em si mesmo, ajudar ela a se entender o que está acontecendo ali na vida dela, essa criança é capaz de encarar uma certa realidade de que o pai, por exemplo, tem mais afinidade com o primo do que com ela mesma. Então ela conseguir sustentar isso, ela conseguir integrar isso em si mesma com a ajuda de um adulto e com a ajuda de qualquer pessoa que seja, isso por si só faz com que ela desenvolva a sua capacidade de sentir. Então olha que interessante, de uma questão de bolor para a verdade original, a gente chega na capacidade de sentir. E aí eu conecto com um livro do Antônio Damasio. Por que eu conecto com o livro do Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas? Esse livro fala muito do processo das origens biológicas. Quando a gente olha para a biologia como um todo, para tudo que tem vida na face da Terra, existe algo que faz a vida impulsionar, a vida seguir em frente. Eu não estou falando de vida humana, qualquer vida, uma planta, colocou o brotinho de feijão no algodão na terra, o que faz aquilo crescer? A gente entra num processo biológico, a gente pode falar aqui da homeostase. Então, foi identificado que, por exemplo, em bactérias sem núcleo, que são bactérias mais simples, eu não vou entrar em dados técnicos aqui, mas esse livro, por exemplo, traz pesquisas que mostram que bactérias são capazes de se juntar, mesmo bactérias de diferentes tipos, todas elas sem núcleos, para que elas derrotem outro grupo de bactérias. O que eu quero dizer com isso? Faz com que elas se comportem socialmente. E o que faz elas se comportar assim é um impulso para a vida. O impulso não só, e agora que é muito importante, não só para sobreviver, mas para prosperar. E prosperar não é dinheiro no bolso. Prosperar é melhorar as condições atuais. Prosperar é não só sobreviver, porque se você cortar agora minhas duas pernas, meus dois braços, eu vou sobreviver. Mas eu estou melhorando as minhas condições? Não, eu estou piorando as minhas condições. Então, sobreviver não é tudo para os organismos vivos na face da Terra. Os organismos, eles se guiam pelo processo homeostático, que está ligado a sobreviver e prosperar. E isso é fundamental. E agora eu vou ligar toda essa história do porquê da verdade original. A gente não está falando aqui sobre reprimir sentimentos. Quando eu inibo a minha capacidade de sentir, negando algo que me aconteceu, não querendo enxergar ou sentir ou perceber de forma mais clara aquilo que passou comigo, eu estou bloqueando a minha capacidade de sentir. E o que tem a ver com as bactérias? As bactérias, elas sentem, entre aspas, porque elas não têm cérebro, né? Óbvio aqui, mas elas sentem através da emissão e recepção de elementos químicos, diversos elementos químicos. Então, se uma bactéria ela se atrai pelo elemento químico de zinco, por exemplo, então ela se atrai, ela percebe esse elemento de zinco, ela se atrai, faz ela se movimentar, ir na direção de. Mas se ela se repele em função de um elemento de enxofre, ela vai embora. O enxofre chega, ela vai embora. Então isso é o sentir, que é o perceber. Ela percebe através de captação desses elementos pelo processo químico e elas ou vão ou vêm para perto desse elemento. Então, ou vão ou vêm para perto de outra bactéria, por exemplo. Isso seria o sentir da bactéria. Nós também temos isso. O que nos faz se comportar é o processo de sentir. Então, percebe que as coisas vão se linkando? Então, nesse livro, através do entendimento de como que a vida se movimenta, como que a vida como um todo se movimenta através do processo de sentir, eu trago para você o que faz com que o elemento sentimento leva você a estar estado de perturbações emocionais. Nada mais é uma disfunção, uma má funcionalidade do que eu chamo de CRM homeostático.